Fala aí, meus feras! Como que vocês estão, galera? De verdade, tá tudo bem por aí? Eu realmente espero que sim. Bom, hoje eu gostaria de falar aqui com vocês sobre a carreira de tester, ou Q&A. Basicamente é o mesmo cargo, tá? Mas cada empresa nomeia como quer, então o mais comum é se achar o nome tester ou QA, seria Q&A, é uma abreviatura do inglês de Quality Assurance. A tradução seria basicamente a pessoa que assegura a qualidade de alguma coisa. Neste caso nós estamos falando de software e sistemas, certo? E eu resolvi fazer esse vídeo porque já me perguntaram várias vezes se alguém que se forma em análise e desenvolvimento de sistemas, em ciência da computação, em coisas relacionadas a desenvolvimento de software, se a pessoa pode seguir essa carreira, né, e ter esse cargo. E a resposta é que sim, tá, galera? Todo mundo que trabalha com desenvolvimento de software em várias áreas diferentes pode sim seguir a carreira de tester ou de Q&A, tá bom? Tá tudo bem com isso. Agora a grande questão também é o que uma pessoa que trabalha nesse cargo faz e o que exatamente ela deveria fazer, o que se espera dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que muitas empresas têm testers e Q&As que não são exatamente muito técnicos, ou seja, não sabem exatamente programar um software, um sistema, seja ele site, aplicativo ou qualquer coisa. Então ela não tem conhecimento muito técnico. Normalmente essas pessoas elas são focadas em testar esse sistema de uma forma mais manual, ou seja, pensando como usuário mesmo. Então ela tem que entender exatamente todo o passo a passo, tudo que o sistema faz, todas as possibilidades diferentes, cenários diferentes, para testar todos eles e ver se tudo está rodando perfeitamente, se em algum cenário existe algum erro, alguma coisa que não está funcionando bem e tem que ser revista pelos desenvolvedores e tem que, arrumar esse problema, esse bug, ok? Assim, tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tá tudo bem, ok? Porque o que minimamente eu espero é que uma pessoa que trabalha com isso tenha sim conhecimento técnico. Então, muitas empresas em muitos lugares, alguns projetos rola de ter esses testers que realmente são pessoas não tão técnicas, ou seja, ela não entende como testar uma API, ela não sabe o que é um payload, o que é um JSON, enviar e ver resposta, ela não sabe exatamente diagnosticar. Então ela encontra um problema e aí ela reporta esse problema para a equipe, não deixa o sistema passar ou ir para produção, nada disso. Então ela fica segurando ali até que aquilo seja arrumado, mas chega somente o reporte do problema para a equipe, tá bom? E os desenvolvedores, eles têm que fazer o diagnóstico para depois então ir lá e arrumar e tudo mais. Isso acaba sendo não o mais eficiente possível no processo. Então o mínimo que eu espero, o que eu gosto de ter na minha equipe é sim testers e Q&As que conseguem entender tudo o que está envolvido tecnicamente. Então um Q&A, um tester, na minha opinião, nos meus projetos, na minha visão, se eu tivesse uma empresa, por exemplo, eu só permitiria a contratação de Q&As e testers que sabem sim programar, testers que sabem sim construir um sistema, tá? Então, sabem o que é back-end, front-end, sabem o que é uma API, sabem fazer os testes, sabem automatizar esses testes, tá? Por quê? Porque tem empresas que separam, então alguns para fazerem esses testes de regressão, né, todo o sistema manual, e outros testers que são responsáveis por automatizar esses testes, ou seja, criar e programar testes automáticos onde o próprio sistema que ele criou vai testar o outro e ficar testando ali. Isso é muito bom também.
Mas assim, na minha opinião, qualquer tester Q&A tem que saber programar, tem que saber de software, de desenvolvimento, tudo que está envolvido, e ele tem que estar incluído em todo o processo de desenvolvimento, desde a definição das funções do produto em si, desde as reuniões de refinamento para ver como vai ser uma tarefa, tudo que está envolvido. Ele tem que entender exatamente como um desenvolvedor, tá? Ele tem que entender todo o back-end, todo o front-end, como está a infraestrutura. E por quê? Porque daí ele vai se especializar em testes, tá bom? Em fazer automações e também a testar manualmente e tudo mais, reproduzir mesmo o comportamento de um usuário. Então é óbvio que o foco tem que ser exatamente isso, tá? Se focar em pensar como usuário, em testes automatizados e testes manuais, fazer toda a regressão. Então o foco tem que ser teste, mas ele tem que entender o básico, tem que entender o panorama geral de desenvolvimento. Por quê? Porque quando ele identificar um problema, ele não vai simplesmente fazer um reporte desse problema, mas ele já vai diagnosticar aonde está o problema, ou seja, qual é o endpoint que está falhando, qual é o problema em si, aonde que o desenvolvedor tem que ir lá e mexer. Então, o problema é que não está encontrando alguma entidade no banco de dados. O problema é que o provedor terceiro que a gente tem conexão está falhando, tem um problema de timeout ali, ou o server dele está voltando algum erro. Então, é um problema de front-end ou é um problema de back-end, né? Ele tem que saber olhar o banco de dados, ele tem que saber ver as entidades, entender as relações como está ali, ele tem que saber olhar os logs para passar esse diagnóstico para o desenvolvedor. Ele não precisa, e não é tarefa dele ir lá e arrumar o problema, mas chegar com o diagnóstico já pronto, isso é muito bom, muito mais efetivo. É isso que um tester tem que fazer. Não é lá só ficar testando, ó, tem um problema aqui, pá, e joga. Não, ó, tem um problema aqui, a falha está nisso, então vamos arrumar isso. Aqui todo o reporte, o desenvolvedor vai lá, já sabe onde ele tem que olhar, o que ele tem que fazer e vai arrumar de forma muito mais efetiva e rápida. Então assim, o meu problema com testers e Q&As em muitas empresas e muitas equipes é exatamente isso. Eles não sabem programar, ou eles não sabem diferenciar um problema, não sabem fazer o diagnóstico, porque não entendem exatamente de TI no sentido de realmente o processo de desenvolvimento de software e também tudo que está envolvido ou como se desenvolve. Ele não precisa saber na prática, mas ele precisa saber minimamente na teoria. Melhor ainda se souber fazer o básico, ou seja, operações no banco de dados dentro de uma aplicação back-end. Por exemplo, saber fazer um CRUD ali, que é criar as entidades, deletar, atualizar, ler essa entidade, trazer tudo isso. Então, saber o que é a API, como montar uma API. Um teste, um Q&A tem que saber fazer isso. Ele tem que saber automatizar esses testes também para ser um processo mais rápido. Muita coisa pode ser automatizada. Então, o meu problema é justamente isso. Q&As e testers que não sabem nada disso, que não fazem isso, que somente vão lá, ficam testando manualmente. Ok, tá aqui o bug, tá aqui o problema. Cria um ticket lá de bug e não deixa passar. Isso é parte da tarefa, isso ajuda muito, mas isso pode fazer mais, entendeu? Deve fazer mais. A tarefa é muito mais que isso. Então, assim, esse é um grande problema. Por quê? Porque leva daí coisas para os desenvolvedores que tem que tomar tempo para diagnosticar. Muitas vezes, olha só o que eu já vi acontecer, são testers e Q&As que reportam um bug que na verdade não é bug. E aí o que aconteceu? Teve muito tempo de desenvolvedor para investigar, para depois vir chegar a falar, olha, não é realmente um bug, esse é um comportamento esperado do sistema por causa desse cenário específico. Então, assim, tem que o Q&A entender toda essa parte técnica, definição de produto, fazer parte disso
para justamente saber o que é um bug, o que é um comportamento esperado do sistema. Ele tem que saber fazer todo esse diagnóstico, escrever todos os casos de teste com todos os cenários possíveis, resultados esperados e não esperados. Então, se tem erros, quais são os erros esperados e qual deve ser o comportamento do sistema, qual mensagem de erro deve se mostrar. Então, tudo isso tem que ser planejado pelo tester. Não sou eu como desenvolvedor, não sou eu como engenheiro de software que tenho que falar para os testers, ó, você tem que testar isso dessa forma e esses são os resultados esperados. Não, isso, cara, acaba comigo. Meu, às vezes vem coisa para mim até hoje que, cara, eu fico louco e falo, meu, mas você estava na reunião, você deveria ter entendido, você tem que entender isso, você sabe que esse é o comportamento esperado, esse não. Então, porque esse não é um bug, porque isso foi lá no provedor, não é um problema nosso. Então não deveria ser reportado e bloquear as coisas no ambiente de desenvolvimento ou de testes, por exemplo. Isso acaba atrasando muito as entregas, os releases das tarefas, das coisas que a gente tem para lançar, para colocar para os usuários finais. Então, assim, isso acaba atrasando muito. Então, Q&A e tester, que, bom, às vezes até assegura um pouco a qualidade, porque ele trava ali no teste as coisas de ir para frente, mas que ele não sabe diagnosticar exatamente o que está acontecendo, cara, isso atrasa o processo, porque bloqueia o desenvolvimento de continuar as coisas que eles têm que continuar e os desenvolvedores têm que acabar perdendo tempo para avaliar coisas, para investigar coisas que eles nem precisariam estar fazendo. Isso perde tempo de desenvolvimento. E aí até os desenvolvedores acabam ficando bravos quando isso acontece e tudo mais. Então, um Q&A, um tester, ele tem que saber fazer todas essas coisas. Por favor, se você entrar na carreira, ou se você está assistindo isso, você já está na carreira e você é simplesmente um cara que fica testando ou uma mulher que fica lá olhando tudo isso e só reportando, mas nem sabe se é bug, se não é, por que aquilo está acontecendo, então você realmente às vezes está mais atrapalhando do que ajudando. Então, por favor, seja um tester, seja um Q&A, que sabe realmente como as coisas estão funcionando, saiba o que é realmente um bug e o que não é, saiba fazer esse diagnóstico por trás e entender o que está acontecendo. Então, você tem que estar envolvido em todo o processo de planejamento, estar envolvido em todo o processo de refinamento das coisas, porque aí, participando disso, você pode dar a sua opinião. Você pode enxergar cenários que os desenvolvedores não estão enxergando e isso é o esperado de um Q&A. Isso é o esperado de um tester, que ele esteja participando desde o princípio até a entrega final, assegurando a qualidade, fazendo todos os testes mirabolantes possíveis e ter desenhado e planejado todos esses testes, sabe fazer os diagnósticos e realmente participa enxergando muitas vezes aquilo que o dev não enxergou, aquilo que o desenvolvedor não viu. Então, se ele tiver esses insights, esses pensamentos, né, e falar isso durante as reuniões, isso ajuda muito a economizar tempo e tudo isso. Então, é muito importante que o tester Q&A faça parte de todo esse processo, esteja trabalhando muito unido com a equipe de desenvolvimento, com o Scrum Master, se tiver na equipe, com o gerente de produtos e definindo tudo isso, um gerente de projeto e tudo mais. Beleza? É isso que é esperado de Q&A de um tester. Saiba tecnicamente, saiba fazer essas definições, tá bom? Saiba o que está acontecendo, fazer diagnóstico, entenda desenvolvimento de software, saiba desenvolver também, saiba criar testes automatizados. Participe do processo, faça tudo isso, beleza? Não seja só um mero testador para encontrar bug e reportar, ok? Não se confunda, é isso que é esperado, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma, tenha elucidado o que é necessário para seguir essa carreira, para que você se destaque e realmente seja bom. Se você quiser ser um tester, um Q&A, que você seja bom, que você seja o melhor, que você seja muito fera e não seja qualquer um, tá? Que às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando.
por favor. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, de deixar o seu joinha aí, isso ajuda muito o canal, ajuda muito o vídeo. Deixa nos comentários aqui embaixo se você tem dúvidas, deixa aqui também, não sei, elogios, qualquer outra coisa que pode ajudar outras pessoas, sua opinião, seu pensamento, eu tento ler o máximo de comentários possíveis, responder todo mundo. Você pode ver isso em outros vídeos meus, os comentários lá. E também, se você quiser, você pode me seguir lá no meu Instagram, porque eu sempre estou postando coisas sobre a carreira, sobre o meu dia a dia, respondendo perguntas, tentando ajudar ao máximo possível e falando um pouquinho da minha vida dentro da área e de morar fora e ter essa carreira fora do país, porque hoje em dia eu moro aqui na Itália. Beleza? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima.